Bom dia, Ju. Deus nos abençoe, nos inspire, né? Então vamos pedir ao Mestre Jesus, a esse irmão, amigo de toda hora, que esteja presente, Senhor, conosco, através dessa espiritualidade amiga, vinculada aos nossos corações, às buscas de entendimento que nós duas, como irmãs, estamos buscando. Ah, Senhor, iluminai para que as nossas falas estejam repletas de amor, de carinho, de paz, que cada irmão que acessar esse conteúdo possa encontrar ferramentas, instrumentos para o seu alto amor. Que o Mestre possa estar presente sempre na vida de todos. Que assim seja. Ju, muito obrigado por ter aceito o convite, né? E é o início de uma nova fase, então a minha ideia é nós estarmos refletindo sobre algumas questões espíritas muito importantes, né, neste momento. E algo que na hora que eu pensei, eu lembrei de você, por causa das palestras tuas, me veio assim, falei, a Ju vai ser legal a gente falar sobre isso, que é um tema que surgiu agora, que é qual Deus que eu acredito, né? E o Deus espírita, ou seja, o Deus que nós espíritas acreditamos, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Ju, que Deus é esse que nós espíritas acreditamos? Mara, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar se encontrando, conversando, trocando. É um momento muito importante para os nossos corações, que Deus nos proporcionou essas ferramentas, né, e o desenvolvimento da tecnologia para enfrentar esse tempo hoje, mesmo estando longe fisicamente, estando perto através da tecnologia, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, vou aprender muito com você, nós vamos trocar bastante, obrigada mesmo. Eu que Bom, agradeço. Deus, nós temos na história da humanidade uma tendência a definir Deus a partir dos nossos recursos internos enquanto seres humanos. Né? Então, por isso que muitas vezes nós achamos que Deus às vezes se ira, que Deus se vinga, que Deus pesa a mão, né? Nós temos um critério de justiça divina muito próximo daquilo que nós acreditamos ser justiça. E dentro do nosso processo de crença de justiça, nós temos raízes muito fortes ainda na lei de Talião, né? De 3.500 anos atrás. Pois é. Temos uma raiz muito forte por conta do pouco desenvolvimento ainda da ordem dos sentimentos. Então, nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de compreender Deus, de entender Deus, que faz parte de um tempo do Espírito. Né? Nós estamos iniciando, como diz Emmanuel, numa era de amadurecimento espiritual. Mas nós ainda estamos iniciando esse processo. Então, a nossa capacidade de compreender Deus é evidente que é nessa medida, na medida de, muitas vezes, não entender a justiça divina além de uma lei de Talião. Para entender a justiça divina, nós precisamos entender, primeiro, o relacionamento à base do amor. Porque uma característica de Deus é que ele é perfeito. E é interessante, né, Mara? Eu percebo assim, eu tenho visto alguns estudos, inclusive tem um documentário muito interessante, chama I Am. Salvo me engano, ainda tem no YouTube para assistir. É um documentário muito interessante, fala sobre o amor, sobre a necessidade que nós sentimos organicamente de ter amor, né? O quanto o nosso organismo vibra, ele tem sensações mesmo, diante do amor e do afeto. E o quanto nós nos desequilibramos organicamente, né? Isso é uma pesquisa científica, né? Quanto nós nos desorganizamos organicamente por conta de sentimentos doentes. Então, por exemplo, raiva, medo, né? Intolerância, mágoa, o quanto isso nos machuca e nosso organismo sente. Então, nós temos reações orgânicas a isso. O sentimento, o amor, é da essência
nossa, porque nós somos criaturas divinas. Então, nós percebemos Deus, por exemplo, uma das características de Deus no tocante ao sentimento, através do nosso próprio sentimento de amor. Então, por exemplo, quando eu sinto amor verdadeiro, né? Então, por exemplo, a mãe ou papai, aquela criancinha reencarna, chega em casa, a gente pega pela primeira vez, leva aquele bebezinho lindo para dentro de casa, arruma o cantinho dele, admira ele, cada pedacinho do dedinho, do pé, da mão, né? Esse sentimento de amor nos traz paz, sensações orgânicas felizes, porque nós estamos exatamente caminhando na nossa essência. E nós somos herdeiros de Deus. Então, Deus é perfeição e Ele é amor, amor puro. Então, a justiça de Deus tem que ser compreendida através de amor, através de sentimentos de fraternidade, de tolerância. É aí, a partir dos meus melhores atributos, que eu começo a identificar Deus, não dos meus piores atributos. Então, assim, eu ainda carrego raiva, mas será que Deus é raiva? Ou a raiva é a inexpressão de Deus em mim? Porque se o único parâmetro que eu tenho para entender Deus sou eu, que seja então um parâmetro que parta da perfeição de tudo que eu tenho de melhor em mim, do amor que eu já sou capaz de dar, da tolerância que eu já tenho construído, da capacidade intelectual, da capacidade de razão, de raciocínio lógico. É a partir do meu bom, do meu belo, que eu consigo imaginar Deus. Então, tudo que eu imaginar a respeito de Deus, partindo das minhas dificuldades, com certeza eu não estou no caminho certo, porque até o meu organismo mostra que toda vez que eu estou no campo das minhas dificuldades, eu estou na contramão da minha essência, e isso me traz malefícios. Uhum. Que entender Deus, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, por exemplo, os atributos divinos, nós temos lá imutabilidade, perfeição, né? Nós precisamos entender Deus a partir desses atributos, mas muitas vezes nos faltam referências, que é igual o próprio Espírito da Verdade fala, né? Que a gente não tem referências ainda internas, é natural que a gente não compreenda ainda. Mas se existe e temos que ter, né, essa capacidade minimamente de tentar compreender Deus, que seja pelos nossos melhores atributos, porque estes são o espelho de Deus em nós, e não os nossos piores. Então, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é caridoso, é misericordioso, Deus é amável, afável, doce, né? Indulgente. Esse é um Deus que nós conseguimos entender e estruturar a nível de fé. E quando nós passamos a atribuir a Deus características negativas nossas, as nossas dificuldades, nós não conseguimos tecer um relacionamento com este Deus para estruturar fé. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, falando do da proposta de Jesus para a gente desenvolver olhos de ver, né, ouvidos de ouvir. Eu penso que para fazer a conexão, né, a ponte, porque a fé ela está muito vinculada à nossa razão. A gente usa o raciocínio, nós espíritas principalmente, né? A fé raciocinada é a nossa ferramenta, nosso instrumento. Mas precisamos fazer a ponte para o coração, né? Aquela coisa de que eu não só falo, não só penso, não só raciocínio, mas eu também sinto. E sentir Deus é desenvolver os olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E lá na casa a gente tem no Joaninha aqui de Sorocaba, a gente tem uma brincadeira. É olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir, né? Porque a vida, ela pulsa, né? A todo momento. Hoje amanheceu um dia lindo, né? Aqui na nossa cidade, em Sorocaba, o sol está aí nos convidando a olhar para ele, a senti-lo, né? Nos permitir sentir esse sol. E tudo que existe ao nosso redor é Deus. Em nós é Deus, fora de nós é Deus. Mas sentir esse Deus, né? Nos permitir percebê-lo, porque as qualidades que eu trago, aquilo que eu já construí de bom, de belo em mim,
são ferramentas, né? Instrumentos extremamente importantes. Mas nesse momento eu fico pensando assim, até comentei com você, a gente vai fazer um vídeo sobre medo com um psicólogo da casa, porque o medo foi um convite aí, né? O medo veio batendo na porta de todo mundo, e aí muitos, né, dizendo, é Deus que está castigando, né? Nós destruímos a terra está devolvendo. Tentando, eu penso que é uma tentativa inconsciente de entendimento do que está acontecendo, de compreensão, e uma certa rebeldia interna, né? De como que esse Deus que eu acredito pode estar fazendo isso com todo mundo. Então não é culpa de Deus, a culpa é nossa, né? E a culpa não é nossa, não existe culpa, existe ignorância, desconhecimento. Então, eu bato muito na tecla, nós somos espíritos de expiação e provas, onde o mal se sobrepõe ao bem, o mal em nós, a ignorância, o desconhecimento. Então, a Terra, a nossa casa, a nossa morada, ela é o que nós estamos conseguindo construir. E talvez não, penso que diante da lei de Deus, é o momento da gente olhar para casa, né? Olhar para a casa externa e para a casa interna, né? Entender e fazendo essa reflexão, né? Qual é o Deus que eu acredito? Porque o desespero é a falta de esperança. E a falta de esperança é a falta de fé. Né? E aí é muito interessante observar que o que é fé? Se eu não fortalecer essa fé, né, eu passarei por esse período riquíssimo em aprendizado, né, sem aproveitar as oportunidades, né? Então, essa perfeição divina, né? Você até fez a colocação do texto do Emmanuel, né? Do livro Consolador, é isso, né? Que você Isso. localizou. Que Temos. Emmanuel fala muito da gente entender a fé, né? Como que a gente... Sim. Ele traz, se você me permitir, vou até ler o trechinho. Uhum. Consultar, pessoal, a título de estudo, né? Ele está no livro Consolador, questão 354. Ele traz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Muito forte, né, Mara? Muito Nossa, forte. E é o muito. autoconhecimento, né? Eu penso que a gente está sendo convidado agora para olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, né? E buscar essas pontes, essas conexões. No momento de surto, como a gente fala, todo mundo tem, isso faz parte, nós somos espíritos em evolução. No momento de surto, é imprescindível nós pararmos para refletir o que eu estou fazendo nesse momento, né? Como reagir, como buscar um caminho. Daí a gente estava conversando, né, no Joaninha, aqui de Sorocaba, a gente está todos os dias colocando, né, meditação, exercícios de automassagem, reflexões positivas. Joana de Ângeles fala muito disso nos livros dela, né? As ferramentas que nós temos, e são ferramentas muito úteis nesses momentos. Quando nós saímos fora da casinha, né, que a gente fala, você surtou, opa, peraí, boas músicas, cada um de nós tem uma melodia que mais impressiona o seu emocional e que traz pacificação. A meditação, né, meditação, não é todo mundo que consegue, mas a meditação é um instrumento maravilhoso de pacificar, de acalmar, né, e de drenar um pouco essa agitação. Algo que nós percebemos assim estudando a evolução do ser é de que nós, através dos sentidos, né, da visão, do tato, do paladar, do olfato, nós captamos esse mundo externo. E o mundo externo, quando nós entramos em contato com ele, nós vamos usar os recursos que temos de vidas passadas, que são os instrumentos desta vida, né, da infância, dos modelos educacionais que nós temos. A gente usa esses referenciais e aí, olhando, faz o link, né? E muitas das coisas mal resolvidas do passado hoje, passado infância, passado adolescência, né? E
passado vidas passadas, muito disso vai surgir como um conflito, como uma encrenquinha emocional ali que surge, um mal-estar, uma sensação ruim. E nesse momento do conflito, as emoções estão em ebulição, nós não conseguimos buscar o autoconhecimento. Quem não está acostumado com isso não consegue parar e falar de onde veio esse emocional, o que ele veio fazer, né? Ir lá identificar a raiz. É muito difícil. Então, esses instrumentos de buscar música, de fazer meditação, a sua oração, ouvir, né? Porque hoje em dia a internet é riquíssima, né? A gente tem no YouTube tanta coisa boa. Ontem uma das alunas comentou que assistiu a palestra do Dr. Alberto Almeida e ela falou, nossa, foi um tônico, foi um medicamento para mim, porque eu estava com algumas questões ali burburando e ouvi-lo meditar sobre o que ele colocou me pacificou, me trouxe uma calma, né? Então, esse ferramental, né, que nós temos está a todo momento, né, nos convidando. O grande aprendizado do momento é identificar isso, né? Porque esse Deus que acreditamos, ele é perfeito. Nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós está sem recurso, nenhum de nós irá vivenciar isso se não for necessário, né? Essa questão da vivência do coronavírus, eu precisarei, não precisarei, e ainda é um desconhecido esse coronavírus, né? A gente não sabe. Muitos estão vivendo. Eu estou com uma aluninha que é enfermeira que contraiu o coronavírus, mas para ela foi tão simples, assim, ela teve uma gripinha, até ela brincou, falou, ainda bem que eu já peguei, né? Porque agora eu vou voltar a trabalhar e na área da saúde a probabilidade, se não tivesse pego, seria pegar de novo. E os monstros que vêm por trás, né? Porque os monstros são os meus medos. Eu escuto alguém falando aqui, até aprender a cortar um pouquinho, né? Menos, quando tá me fazendo mal. Mas os monstros internos, eles são convidados a sair. E aí, o que eu faço com isso agora, né? Ai, meu Deus, mas que Deus? Que Deus é esse, né? É muito importante aprofundar esse Deus agora, né? E dentro desses recursos, né, Má, um recurso fantástico é o conhecimento da reencarnação. Porque uma coisa a gente precisa deixar claro, que o espiritismo ele não é o consolador prometido para os espíritas, é para a humanidade. Uhum. Nós estamos num momento onde, por exemplo, entender justiça divina sem compreender na intimidade, com serenidade, com fé, a existência da reencarnação, fica impossível. Impossível. Uhum. A gente está vendo, por exemplo, a cada dia que passa, aumenta mais o número de mortos. A gente não tem, por exemplo, recursos de medicina, de hospital, para atender a uma demanda de contaminação muito alta. Então, mas onde está Deus, né? Eu já recebi perguntas assim pela internet e nós começamos a tecer diálogos a respeito disso. Onde está Deus? Por que Deus permitiu isso acontecer? Se Deus é tão poderoso, por que ele não acabou com isso, né? Então, assim, aí quando nós usamos a chavinha da reencarnação, que não é exclusividade de espírita, porque o Consolador, a terceira revelação, não é para o espírita, é para a humanidade terrena, nós conseguimos, então, começar a compreender todo o processo que nós estamos vivendo. Porque nós começamos a nos afastar, distanciar do momento presente, para enxergar a nossa vida como espíritos e não mais como corpos. Uhum. Restringe, né? A crença de uma vida que se restringe no nascer neste corpo e no morrer neste corpo não comporta a compreensão da existência de um Deus justo e bom. Não comporta. A gente precisa partir da ideia de que nós estamos numa estação. Estarmos encarnados é estar numa estação. Estamos em trânsito, não é o destino final, né? Nós estamos caminhando, estamos passando. Então, nesta estação, o que esta estação me proporciona, né? Há estações em que a gente para, a gente angaria recursos de alimentação, vai no banheiro, não é verdade? Então, o que essa estação me proporciona? Quando eu consigo compreender que eu sou um espírito num processo de evolução, né? Eu consigo, inclusive, dimensionar e apacentar na intimidade a bem-aventurança que Jesus disse há 2000 anos, bem-aventurados os aflitos.
não significa que nós não vamos viver momentos de dificuldades ou de dor, porque a cada um cabe aquilo que é necessário para que ele se elabore como espírito. A dor não é um caminho necessário, mas muitas vezes é um recurso valioso que nós, inclusive, participamos da escolha dentro de um processo reencarnatório, né? Então, às vezes, nós temos uma resistência em determinados conceitos, temos matrizes mentais de centenas, milênios de reencarnações, e nós insistimos muitas vezes naquele processo que nos causa dor, não estamos percebendo, e às vezes precisa vir um outro estímulo na misericórdia divina para que a gente consiga romper com este passado e se permitir caminhar por veredas novas, né? Então, a reencarnação, o conhecimento da doutrina espírita, hoje o consolador para a humanidade, ele desempenha realmente o seu papel de consolo. Ele não vai tirar a dor de ninguém, né? Não vai, o consolador não vai curar, não vai inventar vacina para o coronavírus, não vai inventar remédio para o coronavírus, para a dor de Não ninguém. tem pó de Consegue nos pirlim-pim-pim, né? trazer, mas ele consegue nos trazer esse entendimento interno que sustenta o nosso, inclusive o nosso equilíbrio orgânico. Olha que interessante, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem do Dr. Alessandro Viana, que é um expositor espírita também, fazendo uma correlação entre esse tempo atual, onde nós enfrentamos uma pandemia, com a época de Kardec, que também enfrentaram, na época, uma pandemia de cólera, né? As orientações de Kardec e de um outro espírito amigo a respeito de como viver neste momento enquanto espíritos espíritas. Inclusive, teve até uma menção, por que Kardec fez esse comentário? Porque teve uma menção de que, numa determinada região, onde o espiritismo havia expandido muito, eles notaram que a maioria dos espíritas não contraíram a doença. E aí, então, eles falaram, então quer dizer que espírita está imunizado, né? Mais ou menos. Não é? Mais ou menos. Na verdade, não, né? Aí a Kardec vai e responde, o espírita não está imunizado porque Deus não tem privilegiados, né? O que acontece é que, dentro desse afastamento da vida atual, como se ela fosse um fim em si mesma, e através da compreensão de que nós somos espíritos em processo de evolução e que tudo concorre para o nosso bem, o espírita encontra um equilíbrio interno, psíquico, mental, emocional, que o auxilia a equilibrar a imunidade do corpo. E com os índices de imunidade em equilíbrio, um risco de ser contaminado diminui, né? Olha que interessante, né? Kardec falando disso lá em 1800, né? E a gente hoje vivendo em 2020, uma pandemia onde novamente o Consolador prometido vem cumprir o seu papel de ser o consolo para a humanidade. O entendimento, né? Um consolo nos permite voltar a Deus e relacionar com Ele através de amor, através do afeto, porque nós nos sentimos amados e acolhidos pelo Pai, né? Uhum. E trabalhamos isso internamente, né? Eu penso que a grande diferença, né, do espírita é que o espírita é aquele que busca, né, se transformar dia a dia, que busca se entender, se perceber. Ele vai estar num processo constante de modificação. E essa imunidade, né, quando a gente vai estudar os livros de Joana fala muito do emocional, né? O emocional startando as doenças, né? Então, a minha reflexão pessoal é por que coronavírus? Qual é o momento da humanidade que está necessitando dessa pandemia? Nós estamos necessitando tanto para as nossas expiações coletivas, que de fato né? Mas também para as nossas provas. Como indivíduos que estamos num processo de evolução e na coletividade, né, o coronavírus ele é um instrumento para nós usarmos. Não é Deus quem oferece, né? Mas somos nós que criamos o coronavírus através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? E como lidamos com isso. Você estava falando de sofrimento, eu me lembrei do livro de Joana, da série, acho que é o 4º livro da série, que é o Plenitude, né? Plenitude é um tratado sobre sofrimento. Ela fala de sofrimento do começo ao final. E é muito interessante quando nós compreendemos, né, quando a gente tem os olhos de ver, de entender que sofrimento,
ele só está presente quando eu desconheço aquele aprendizado e necessito de construir aquilo em mim, né? Porque só vai vir a lição quando eu estou pronto para aprendê-la, senão ela não viria. Tanto que o que é sofrimento para um não é sofrimento para o outro. Quando sinaliza a experiência, traz esse jeitão de dor, de sofrimento, opa, significa que eu já estou pronto, estou tendo uma consciência maior daquele momento, uma percepção maior e por isso está doendo, estou vendo um pouco mais com o coração aquilo, então já estou me candidatando a crescer naquela experiência específica, né? E aí, como lidamos com o sofrimento, né? O bem sofrer e o mal sofrer. Como lidamos com aquela dor que vem e bate a porta. E esse momento, eu sinto muito e falo de catedral. Eu sou vó, tenho um neto asmático, então eu tenho que vigiar o pensamento o tempo todo, né? Buscando esse Deus para, né? Tá tudo certo, vai ficar tudo bem. Se precisar experienciar, nós temos condição, iremos enfrentar. É essa fé que a gente vai buscando. Mas eu tenho percebido em todos, né? Um é por causa dos filhos, outro que o filho está fora sozinho em algum lugar, o outro porque tem pais idosos, né? Então, esses medos vinculados aos nossos apegos afetivos, que são apegos ainda, né? Estamos espíritas, sabemos que a morte não existe, o corpo morre, nós continuamos, isso quanto mais conhecemos, mais claro fica, né? Mas, nesse momento, né, o apego, né? E a Joana fala muito desse amor egóico, né? Eu não quero ver quem está perto de mim sofrer, porque quem vai sofrer, na verdade, sou eu. Ainda é o egoísmo, né, vindo, né? É natural do nosso momento evolutivo, mas quando lemos isso e compreendemos que é natural esse emocional, mas não é natural que eu o alimente por muito tempo, porque esse emocional ele não está sendo construtivo, ele só é uma ponte, se eu quiser, para eu compreender que se um familiar vivenciar o desencarne, é o desencarne do corpo, que ele estará voltando para casa, que no capítulo Bem-aventurados aflitos fala muito isso, né? Do nosso egoísmo, que queremos que aquele que sofre fique pertinho da gente, né? Vivendo aqui num local onde tem dor, tem sofrimento, que voltar para casa, onde vai ser um lugar melhor. Ele vai ter um alívio. Uhum. Essa colocação que você está falando é muito interessante, porque ela traz para a gente essa ideia de que tudo é recurso para o espírito. E, na verdade, por exemplo, a dor, né, as dificuldades que surgem, evidentemente que não seria diferente, isso eu costumo falar sempre nas palestras, né? Nós estamos encarnados num planeta de expiações e provas. O que é que a gente espera vivenciar aqui? Expiações e provas. Não é um planeta feliz ainda, nós estamos a caminho disso, mas nós estamos ainda num processo de expiações e provas. Então, a gente vai reencarnar, a gente vai passar por doenças, por privações, por altos e baixos, por decepções, porque são estes recursos que aparentemente são negativos, mas que nos revelam o recurso interno que eu não tenho. Recursos externos que revelam um recurso interno que me falta, porque se ele existisse, eu estaria preparado para lidar com equilíbrio diante daquela situação que, né, deflagrou ali. Então, aí quando a gente percebe, quando a gente começa a falar, não, agora chega, me dei conta que esse recurso está faltando, eu preciso engendrar esforços para construir este recurso, que é o despertamento do espírito, né? Ele aciona a vontade, que é um atributo do espírito, que Leon Denis explica assim maravilhosamente no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Até convido todos aí a gente voltar a esses estudos, porque nesse momento é super importante, né? Acionar a vontade para estar bem, para estar psiquicamente bem, para criar um ambiente mental equilibrado que nos favoreça, né? E aí lembro Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando na lição Obediência e Resignação, ele fala assim: o espírito é como um campo que precisa ser cultivado. Então, muitas vezes vem a dor externa, igual a pandemia agora, tá me colocando para dentro de casa. Muitas vezes em relacionamentos doentes que eu fiz de tudo para sair para fora de casa, que é para não ter que lidar com aquela pessoa. Agora eu
obrigado a estar com ela, né? Então, assim, estou diante de uma situação externa que me traz dor e que deflagra uma ausência de recurso interno, de tolerância, muitas vezes, de afeto com aquele espírito que eu não edifiquei, de compreensão do tempo do espírito, de paciência. Então, eu já deflagrei, esse recurso eu preciso construir. Agora, como? Como se eu fosse um campo, como diz Lázaro, né? Aí eu lembro daquele lavrador, acorda às 4 horas da manhã. Aí ele vai com arado, ele rasga o solo no tempo certo, porque se você também cultivar no tempo errado, não germina. Ele coloca para cada acidez de solo, ele prepara o solo para cada acidez um tipo de semente. Aí ele planta essa semente uma a uma naquele solo enorme, ele vai uma por uma ali né, agachadinho. Aí ele rega todos os dias, 2, 3 vezes no dia, dependendo do tipo de planta. Ele observa, se vem uma tempestade, ele tenta proteger. Se está com muito sol, ele tenta proteger. Se vem praga, ele tenta proteger. E ele fica cultivando anos, muitas vezes, dependendo do que ele está plantando, anos a fio, para começar a colher os primeiros frutos. Então, as dificuldades que nós vivemos no mundo de expiações e provas são recursos externos que deflagram a ausência de recursos internos que nós viemos construir num processo reencarnatório e que nós vamos sim construir através de um processo de cultivo interno a longo prazo e com muita disciplina. Parece uma coisa muito difícil, mas que nem a gente estava falando, né, de sentir Deus. E eu me lembrei que outro dia acabou a luz, acabou a energia elétrica aqui em casa. Tava muito calor, Mara. Então a gente não conseguiu dormir dentro do quarto. Pegamos um colchão, colocamos lá fora, no quintal, e ficamos deitados embaixo das estrelas, sabe? E olhando o céu estrelado e dormimos ali fresquinho, olhando as estrelas. E aí, olhando as estrelas, eu comecei a pensar na vida, em Deus, na imensidão do universo, quanta coisa boa, que coisa mais linda, como será Sírius, como será todas as outras constelações, nós somos viajantes do universo, quando será que eu vou para um outro lugar, né? Então, quando eu comecei a observar, eu estava ali num processo de cultivo de um relacionamento com o Criador que me estrutura na fé, para que no momento em que eu preciso desse recurso, eu encontre ele um pouco mais construído. Então, nós temos estímulos e recursos externos em toda parte para fazer esse cultivo. A gente está preparadinho, igual você colocou antes, né? Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para não perder as oportunidades, né? Sim, com certeza. Só uma colocaçãozinha na visão psicológica espírita, né? Que é a conexão com o divino, né? A nossa reflexão com Joana, o estudo com Joana, muito lindo. Jung é quem fez esse estudo, né? E nos fala do self, que é o divino em nós. Então, nós somos filhos de Deus, a nossa essência é divina. Esse divino está em nós, né? E esse divino é um ferramental que possuímos para ser utilizado. O que ocorre é que boa parte de nós ainda não acessou, não se conectou, não experienciou, como você está falando, né? Que é um processo também do cultivo, de ir lá, de buscar internamente, usando todas essas ferramentas. No dia a dia, nós mais vivemos fora, e aí é o ego, né? O eu transitório que vai fazendo escolhas, normalmente fugindo dessas questões de dor e sofrimento, que também é um comportamento natural de espíritos de expiação e provas que estamos, né? E partindo para uma regeneração, então uma modificação de gênero, será que poderíamos dizer modificação de gênero de comportamento, de forma de nos observar, de atitude, né? E aí sim, acionando, como você disse, olhando as estrelas, o sol. Há pouco tempo a gente teve a grande lua, né? Que a noite ficou maravilhosa. E lá de Joaninha a gente consegue ver a lua assim enorme, né? Então a gente fica, já olhou a lua, já prestou atenção, né? Já parou para observar essa maravilha, essa bênção que é Deus na nossa vida, porque em muitos momentos percebemos que no momento de conflito nós nem enxergamos isso. E já pensou a diferença que faz se eu parar e olhar? Né? Se eu parar
e respirar. Se eu parar e buscar, seja uma imagem que tem um significado do divino, seja um local, né? Mentalmente nós podemos viajar através do pensamento, irmos até esses locais, nos refugiarmos mentalmente por alguns instantes nesses locais. Instrumentos a gente tem, né? Tem que estar assim, pipocando ao nosso redor. Perceber nessa hora, né, desafio, coronavírus que temos e começarmos a usar, né? Eu até fiz um videozinho e falei isso, como que nós queremos estar depois que tudo isso passar? Porque vai passar, vai passar. Ah, vai estar diferente, não importa, mas vai passar. E quando passar, como que eu quero estar? Bem, né? Ou melhor do que quando entrei nesse processo, um pouquinho melhor que seja, já vai estar melhor, né? Ou eu quero chegar lá doente, né? E precisando de mais atendimento ainda, ou acionado corona e outras questões, né? Porque o nosso emocional desestabilizado aciona um monte de necessárias doenças, tanto psicológicas quanto orgânicas, né? Quando a gente vai estudar isso, a gente vê um sentimento, uma emoção que através do pensamento vai atingindo os tecidos do nosso corpo, né? E aí a gente vai repetindo até que vai desestruturar a organização orgânica, né? Então essa é uma questão importante, né? Eu escolhi dar uma olhada aí pro que tá pegando. Já pegaram várias coisas, viu? A gente usa no Joana o caderninho, né, para anotar. Falei, nossa, meu caderno vai ficar cheio até o final dessa experiência. Que bom, porque eu tô conseguindo perceber, tomar consciência dos medos, das inseguranças, dos apegos. E sempre assim, voltando para esse Deus, né, para essa perfeição, para essa bondade, para esse amor, que é o Pai, né? É o Pai que nos ampara. Sim, sim. Ju, muito obrigado. Deus abençoe a todos nós, porque a gente está buscando, né? Que a gente possa passar por esse período crescendo para dentro, né? Fazendo o caminho para dentro e encontrando esse divino e nos tornando luz, né? E, como diz Jesus, vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais, né? Aprendizes estamos e conscientes de que a oportunidade ela está batendo a porta, né? Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada, minha amiga. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco e que nós estejamos com Ele, né? Lembrando que Ele está conosco, nós estejamos com Ele. Porque nós temos que ter certeza nesse momento, nós somos muito amados por Deus, por Jesus, e Jesus está conduzindo todo esse processo. Então, estejamos com Ele também. Fiquem com Deus. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está ouvindo, né? E eu desejo de que seja uma reflexão positiva para todos. Beijo no coração. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.